Meu nome é Marcelo, sou professor de Matemática e Raciocínio Lógico, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente leciono para o segundo ciclo do ensino fundamental e o ensino médio, nas redes municipal e estadual do Rio de Janeiro, respectivamente. Também ajudo, através de aulas particulares, a pessoas interessadas em ingressar na carreira pública. E, em paralelo à carreira de professor, também atuo há mais de 20 anos como analista de sistemas. Atualmente trabalho para a HP do Brasil. Como vocês podem ver, a minha vida é a matemática. Eu respiro a matemática, tanto praticando como analista de sistemas, como ensinando como professor. E foi mais ou menos essa paixão da matemática que me levou a desenvolver o hobby de resolver questões de provas vestibulares e de concursos públicos. Foi mais ou menos daí que surgiu a ideia de escrever esse livro. Tudo aconteceu na época do último concurso do TRF da 2ª Região, quando alguns amigos estavam se preparando para o cargo de técnico e sempre me falavam da enorme quantidade de informações que eles recebiam e que precisavam ser memorizadas. Era o direito com as suas leis, português com as várias regras e a matemática com as suas fórmulas. Eu pensei, no que diz respeito à matemática, não havia essa necessidade de se memorizar essa enorme quantidade de fórmulas, até porque um concurso público não está interessado em avaliar a nossa capacidade de memorizar fórmulas, e sim de raciocinar. Foi quando eu resolvi juntar todas aquelas questões que eu já havia feito com outras que eu vinha fazer e criei o livro Matemática e Raciocínio Lógico para Concursos da Fundação Carlos Chagas, que conta com 236 questões, todas com um gabarito não apenas comentado, mas explicado com riqueza de detalhes. O livro possui 3 grandes seções. A primeira com questões de provas que exigem nível fundamental, contendo 51 questões. A segunda contém 150 questões de provas para cargos de nível médio e a terceira seção contém 36 questões de provas para cargos que exigem nível superior. Por que todas as questões são da mesma banca? Para tornar o estudo o mais dirigido possível, permitindo assim que o candidato se acostume com o estilo de fazer questões daquela banca. E por que a Fundação Carlos Chagas? Primeiro, porque foi ela que organizou o último concurso do TRF 2ª Região. E segundo, porque ela é uma banca muito presente em concursos jurídicos, que são, na sua grande maioria, almejados por pessoas que têm muita dificuldade em matemática, ou não gostam da matemática, ou simplesmente estão muito tempo afastados, como é o caso dos estudantes de Direito e das próprias pessoas que já são formadas em Direito. Bem, o objetivo e o foco do livro. O objetivo do livro é permitir que qualquer candidato possa se preparar de forma eficiente para concursos públicos que possuem a matemática e o raciocínio lógico no seu conteúdo programático. Como? Através do uso do raciocínio e não da memorização. É claro que existem aquelas fórmulas que nós precisamos saber, como é o caso da fórmula de Bhaskara para resolver equações de 2º grau, e também da soma dos n primeiros termos de uma PA e de uma PG. O foco do livro está na nossa interpretação, no uso do nosso raciocínio, da nossa lógica. Uma questão matemática pode ser bastante objetiva, como por exemplo, o resultado da equação abaixo é, porém o que vemos nos concursos são questões com texto em português, que precisa ser interpretado. Nós devemos ler esse texto cuidadosamente, às vezes mais de uma vez, para entender claramente o que ele está pedindo e depois extrair todas as informações relevantes para que possamos resolvê-lo. Eu sempre falo para os meus alunos que nós devemos traduzir o texto do enunciado para a matemática. E foi assim que todas as questões do livro foram resolvidas. Lendo o texto, extraindo dele todas as informações importantes. E depois vem a solução, sempre com riqueza de detalhes, para que qualquer pessoa, de qualquer área de formação, possa entender como a questão foi resolvida. Veja bem, entender e não decorar. Eu gostaria de terminar essa apresentação dando uma dica para todas as pessoas que estão se preparando para fazer provas de matemática e raciocínio lógico. Que elas estudem bastante, treinem bastante, façam bastante exercícios, pois a matemática nós aprendemos fazendo, praticando e não decorando. Nunca tente decorar como se resolve esse ou aquele tipo de questão. Tente fazer você mesmo, oculte a resposta. Conseguiu fazer? Ótimo. Vá para o próximo exercício. Não conseguiu? Não tem problema. Leia atentamente a solução, entenda como ela foi resolvida. No dia seguinte, tente novamente. E assim você vai avançando no livro. Com o tempo, você vai assimilar de forma natural a maneira de se resolver todos os tipos de questões. E veja bem, de forma natural, nós não esquecemos.
é como aprender a andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, você nunca mais esquece. Um grande abraço e boa sorte a todos.